sejam muito bem-vindas a mais um Confraria de Mulheres. Esse espaço virtual pensado, construído, planejado para que nós mulheres nos encontrássemos semanalmente por aqui para aprendermos juntas com as mulheres da Bíblia. Aquilo que a gente deve fazer e aquilo que a gente não deve fazer. Mas hoje eu quero trazer para vocês aqui o exemplo de uma mulher persistente e que não teve medo de se sujeitar, de se humilhar. A palavra de Deus diz assim que nós devemos nos humilhar diante do Senhor. Tantas vezes, quando a gente subjuga o nosso orgulho ou o nosso desejo de controle, a gente abre espaço para que Deus faça o que só Ele pode fazer. Quero falar com vocês hoje sobre a mulher Sirofenícia. E essa história está descrita lá em Mateus, capítulo 15, a partir do verso 22. Se você estiver com a sua Bíblia aí, eu sempre sugiro para que vocês venham falar da Confraria de Mulheres, ouvir a Confraria de Mulheres, estar nesse ambiente com a sua Bíblia. Por quê, Helena? Porque às vezes, quando você está lendo um texto, eu estou falando aqui alguma coisa com você, mas o Espírito Santo de Deus vai ministrar algo particular ao seu coração. Vamos lá aprender com essa mulher? A partir do verso 22 do capítulo 15 de Mateus, o texto diz assim: uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Bom, vamos entender um pouco o texto. Às vezes, quando a gente lê esse texto, a gente vê Jesus, que sempre é uma pessoa empática. Houveram momentos onde Jesus estava lidando com a própria dor. Por exemplo, quando ele tinha recebido a notícia da morte de João Batista, ele se retira para estar a sós com Deus. Ele estava ali vivendo um momento de luto pela notícia da morte de João Batista, e quando ele desce do barco, tem uma multidão esperando por ele, e a palavra de Deus diz que ele não se furtou a elas, ele estava ali e curou as pessoas e abençoou as pessoas, mesmo estando vivendo um momento de conflito e de dor pessoal, né? Agora, nesse texto a gente vê Jesus falando: não é lícito tirar dos filhos e deitar o pão aos cachorrinhos. E a gente fica assim um pouco confuso. Vamos ali entender. Primeira coisa, Jesus estava ali pelo território de Tiro e Sidom, onde era um território de gentios, né? E embora o plano de salvação tenha chegado até nós, gentios, e o Senhor na sua soberania já sabia disso, ele veio para os seus, ou seja, ele veio para aqueles que estavam esperando o Messias. Jesus veio para o povo judeu. Os judeus tinham a expectativa de um Messias. Os gentios não. Né? Os gentios não tinham nem consciência de que precisavam de salvação, que precisavam de um Messias, que precisavam de um Salvador. Mas na mentalidade dos judeus, o Messias que Deus enviaria seria um Messias que iria restaurar a sorte de Israel só pela perspectiva política, terrena. Diante das nações, Deus iria exaltar Israel novamente, como nos tempos de Salomão. Então, a expectativa do povo judeu era receber um Messias que fosse um Messias político, um Messias que tirasse Israel do meio da opressão de Roma, por exemplo, né? E de outros povos que Israel já tinha sofrido. Então, eles tinham expectativa de um Messias e Deus estava enviando o Messias, mas não no modelo que Israel esperava o Messias. Então, prioritariamente, Jesus estava vindo cumprir a expectativa, a profecia, as profecias que anunciavam o Messias para o povo de Deus, o povo de Israel. Mas os seus não o receberam. A palavra de Deus diz isso. Mas, por exemplo, quando Jesus dispensa os discípulos de 2 em 2 para eles
pregarem o evangelho, para eles anunciarem as boas novas, Jesus fala, vocês vão falar para a casa de Israel. Então a prioridade, os primeiros que receberam o cumprimento das profecias, os primeiros a quem foi anunciado o evangelho de boas novas de Jesus Cristo, foi para o seu povo, para o povo judeu que tinha esperança e expectativa de um Messias. Só que como Jesus não veio dentro da embalagem que eles esperavam, de um Messias que conquistasse, que tomasse o poder terreno, eles não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Senhor estendeu então salvação aos gentios. E aqui nós nos deparamos com o território de um povo gentio. Tiro, Sidom, aquelas cercanias ali, era o povo gentio. E dentre esses povos, os gregos. E os gregos, gente, eles tinham uma mentalidade assim, de ser um povo de sabedoria muito elevada. Né? Os gregos se achavam os caras, né? Os grandes filósofos vinham do povo grego. Então eles tinham, assim, acerca de si próprios, uma visão muito elevada. Nós somos gregos, nós temos o conhecimento filosófico. E essa mulher, Ciro Fenícia, era então de ascendência grega. Ela tinha todos os motivos para ter o nariz empinado, vamos dizer assim. Por ser uma mulher de ascendência grega, ela tinha todos os motivos de ser uma mulher de nariz empinado. E aí a gente se depara com essa mulher com uma situação dramática. Qual que é a situação dramática dessa mulher? A filha dela estava terrivelmente endemoniada. A filha dela estava necessitada de cura e libertação. E a gente reconhece o primeiro passo dessa mulher quando ela reconhece Jesus como filho de Davi. Gente, essa expressão, filho de Davi, significa Messias de Deus. Ela estava reconhecendo que Jesus era o Messias de Deus quando ela grita, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela estava reconhecendo quem era o Senhor. Muitos judeus não reconheciam isso, mas aquela mulher Sirofenícia reconheceu que ele era o Messias quando ela proclamou com a própria boca, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ela continua gritando e os discípulos ficam desconfortáveis. Né? Quando tem uma mulher pedindo, sempre fica alguém desconfortável. Aquela situação estava gerando um constrangimento, porque ela vinha gritando e Jesus não respondia para ela. E os discípulos, manda ela embora, já que o senhor não vai curar, não vai libertar a filha dela, né? Porque é uma gentia, manda ela embora. E Jesus vira para essa mulher, os discípulos, né, ficam inquietos, manda embora porque vem gritando atrás de nós. Ele respondeu para os discípulos, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Gente, se eu estou gritando atrás de uma pessoa, pedindo misericórdia, e essa pessoa fala assim, não, eu não vim resolver o problema dela, eu vim resolver outro problema aqui. Eu já saía fora. Por causa de quê? Por causa do meu orgulho. O orgulho da gente não deixa a gente insistir numa situação, né? Ah, não, eu não vou passar por essa humilhação, não. Eu não vou passar por isso, não. Não sou obrigada. Hoje a frase até estampa camisetas. Eu não sou obrigada. Isso demonstra claramente o orgulho do nosso coração. Nós não queremos depender de ninguém, nós não queremos pedir nada para ninguém, nós não queremos expor as nossas necessidades. Às vezes a gente ri, tá todo destruído por dentro, mas tá toda empetecada, vai para a igreja. Não estou dizendo também, gente, que você tem que sair proclamando as suas misérias para todo mundo, não. Mas essa mulher não estava proclamando as misérias para todo mundo. Ela foi na fonte. Ela foi na pessoa que podia resolver o problema da filha dela. E ela não teve medo de se humilhar e de persistir atrás de Jesus. E Jesus dá essa resposta para os discípulos, não, eu fui mandado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. E aí o texto no verso 26 diz assim, no verso 25, a mulher veio, adorou de joelhos. Adorou de joelhos. E disse, Senhor, ajuda-me. Ela se humilhou, ela não temeu se humilhar. Gente, quantas vezes a arrogância, a altivez, nós nos acharmos melhores do que os outros, nós nos vermos nós nos enxergarmos em situação de superioridade onde não há. Gente, não tem superioridade não, gente. Pode até ter aos olhos humanos, mas diante de Deus nós somos todos iguais. Todos nós tornaremos ao pó. Você pode ir num caixão de luxo, ou você pode ser enterrado como um indigente. Os dois corpos, o que foi enterrado num caixão de luxo, o que foi enterrado como indigente, os dois tornarão a mesma matéria. O pó. Embora tenhamos visão muito elevada de nós mesmos, 2 pesos e 2 medidas,
Deus nos vê de uma mesma maneira. E Ele sabe que somos pó. E Ele sabe da nossa estrutura. E a palavra de Deus é muito clara quando ela diz: Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes Ele concede sua graça. O que é graça? É aquilo que a gente nunca vai merecer. Nem judeu, nem grego, nem gentio, nem homem, nem mulher. Nós não temos mérito nenhum em nós mesmos. Mas o Senhor nos trata através da graça, favor que nós não merecemos. E a Bíblia diz: Ele concede graça aos humildes, mas Ele resiste ao soberbo. Sabe o que é resistir? É você ter a mão, você quer abraçar uma pessoa e a pessoa põe a mão no seu peito. Não, você não vai me abraçar não, porque você é soberbo. E ela ajoelha, e ela adora o Senhor, e ela clama: socorre-me. Gente, ela estava no mais alto nível de quebrantamento. Uma mulher de ascendência grega, clamando a um judeu, de joelhos, porque ela reconhecia que ele era o Messias, filho de Davi, tem compaixão de mim. E não parou aí não, gente. Não parou aí. Ele respondeu para ela, depois que ela pede ajuda, ele respondeu para ela: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Gente, eu fico imaginando que Jesus estava: vamos ver se essa mulher... Isso aqui é coisa minha, tá, gente? Isso aqui não é uma teologia, não. É um pensamento. Jesus estava fazendo teste. Jesus estava trazendo essa mulher para o lugar da humilhação. E só ele sabe por quê. Só ele sabe por que ela tinha que se desnudar. Só ele sabe por que aquela mulher tinha que voluntariamente se humilhar. Às vezes o Senhor nos leva ao lugar da humilhação. Não resista. Não fique recalcitrando contra os aguilhões, não, gente. Se submeta. O próprio Jesus teve que se humilhar no mais alto nível de humilhação que um ser humano podia passar, e foi por causa disso que ele recebeu um nome que é sobre todo nome. Se o Rei do Universo, o Filho do Deus vivo, não teve dificuldade de se humilhar, ele se humilhou, ele se esvaziou. O simples fato da encarnação de Cristo já é humilhação suficiente. Deus se tornando homem, Deus se tornando carne, isso é humilhação suficiente. Mas como se não bastasse isso, ele morreu a morte mais humilhante que você podia morrer. Inocente, ele pagou o que não devia. Ele foi humilhado. Então, como que nós falamos que somos cristãos, mas não queremos ser humilhados? Eu quero ter triunfo na terra. E é por isso muitas vezes que padecemos, porque não temos. De que espírito nós somos? Se somos seguidores de Cristo, se nos humilhar não deveria ser um lugar de dificuldade. Pedir perdão não deveria ser um lugar de dificuldade. Pedir ajuda não deveria ser um lugar de dificuldade, porque somos seguidores de Jesus Cristo, aquele que é o Deus de todas as coisas, Senhor do universo, mas que não temeu se humilhar e se esvaziar, e foi por isso que ele recebeu o nome que é sobre todo nome. Foi porque ele se esvaziou. Mas muitas vezes nós nos parecemos mais com Lúcifer, que já era elevado na hierarquia dos anjos, mas desejou ainda mais, desejou ser como Deus. De que espírito nós somos? Com quem nós temos nos parecido? E essa mulher, apesar de gentia, ela responde para Jesus: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas. Ela está dizendo para ele: as suas migalhas são suficientes, Senhor. Só o olhar do Senhor para minha filha já é suficiente. Talvez diante de um confronto desse, no estado desse, a gente fala: quer saber, tchau pra você, Jesus, eu já tô de joelho, tô te pedindo, você quer mais o quê? Não, ela foi na onda, ela surfou junto, ela se esvaziou totalmente, ela se quebrantou totalmente, falou: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas, então eu quero as suas migalhas, porque as suas migalhas me são suficientes. E foi por causa disso que Jesus responde para ela: mulher. Eu fico imaginando que ele deve ter exultado dentro dele. Uau! Essa gentia entendeu o que o meu povo não está entendendo. Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. Em outra tradução, assim: por essa palavra que você acabou de dizer, pode ir, sua filha está curada. Foi porque você não temeu se humilhar verbalmente, fisicamente, publicamente, que a sua filha foi curada. Eu estou liberando bênção para sua casa, porque você não tem medo de se esvaziar, você não tem medo de se humilhar, você não tem medo de se quebrantar. A palavra de Deus diz assim, que o quebrantado o Senhor não despreza.
E às vezes você pensa que o diabo está se andando aí na sua casa, que é o inimigo, que é isso, que é aquilo outro, que é o plano do inferno. Mas às vezes o problema é só o seu orgulho. Às vezes o problema do nosso coração é só a nossa arrogância, a nossa soberba. E o Senhor nos convida muitas vezes e nos confronta muitas vezes no nosso orgulho. Aqui Jesus estava confrontando a mulher na sua identidade, né? De não ser de Israel. Israel era vista com desprezo pelos gregos. Os judeus eram vistos com desprezo pelos gregos. E foi aí que Jesus pegou, no lugar que ela precisava, na sua cidadania, né? na sua identidade grega. É aí que ela precisava, ela tinha o nariz muito empinado, era aí que ela tinha que ser humilhada para liberar a bênção sobre a sua filha. Que o Senhor sonde o seu coração no dia de hoje. Qual é a área da sua vida que você tem se ensoberbecido, se envaidecido, se sentido melhor do que outras pessoas? Deixe o Senhor sondar o seu coração. E não tema se humilhar, não tema se render, não tema entregar aquilo que tem levado você à arrogância, à soberba. Gente, às vezes dói muito, mas eu quero encorajar você. Não tema, porque quando o Senhor nos leva a esse lugar, é porque Ele nos quer levar também além no seu propósito, no seu plano, na sua caminhada. Amém? Que o Senhor abençoe você poderosamente. O texto termina dizendo que a filha daquela mulher foi liberta, foi curada, porque ela não temeu se humilhar. Que a bênção também chegue na sua vida, chegue na sua casa, através desse processo que Deus quer fazer você vivenciar. Amém? Não tenha medo. Se Jesus conseguiu, você também pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém? Agora nós vamos para a pergunta, para o nosso profissional de plantão. E hoje a nossa querida amiga Bárbara Brant, nossa psicóloga. E Bárbara, falando em filho adoentado, né? Tem aqui uma pergunta muito a ver. Bárbara, a pergunta de hoje é: por que nossos filhos fazem o contrário de tudo que nós ensinamos? Conta pra gente. Tem explicação para isso, Bárbara? Oi, Helena. É um privilégio participar aqui mais uma vez. Mais uma pergunta bem interessante. Por que que os nossos filhos fazem o contrário de tudo que nós ensinamos? Bom, provavelmente, se seu filho está fazendo o contrário de tudo que você está ensinando, provavelmente você está ensinando errado. As crianças, elas não aprendem por palavras, mas elas aprendem por gestos, por percepção. E muitas das coisas que as crianças aprendem ou repetem, elas viram dos adultos. Então aí tem algumas suposições. Primeiro, você está ensinando errado para o seu filho, precisa mudar a estratégia de ensino, ser mais pedagógico, mais didático, principalmente exemplificando aquilo que você está ensinando. E segundo, preste atenção nos exemplos que você está dando. É muito bom você pensar, não por que o filho não está aprendendo, mas por que eu estou ensinando errado? O que está me fazendo ensinar errado? Provavelmente, se a gente mudar a forma de pensar, mudando a pergunta, você vai chegar em respostas mais efetivas e significativas. Um abraço, até a próxima! Obrigada, Bárbara. Obrigada de verdade pela sua resposta. É sempre bom, né, gente? A gente ouvir um profissional e ter opinião. E esse time que está aqui na confraria com a gente é um time maravilhoso. Beijo pra você, Babá. Muito bem, agora nós vamos para aquele nosso momento entre a gente, né? Momento de nós trocarmos impressões, opiniões e dicas. E sempre começa com uma dica de livro e também tem uma dica de... Bica é ótimo, né, gente? Uma dica de bem-estar, uma dica de bem viver, ou uma dica prática para facilitar o seu dia a dia. Confere o que tem para hoje. Olá, queridas, sejam bem-vindas a esse nosso momento mais próximo, onde a gente vai falar sobre dica de livro, onde a gente vai falar sobre dicas práticas para o nosso dia a dia. E hoje eu quero trazer para vocês um livro que eu gosto muito, um livro que fez muita diferença na minha vida. Celebração da Disciplina. Esse é o livro. Celebração da Disciplina, do Richard J. Foster. Richard Foster
escreveu esse livro e o subtítulo dele é O Caminho do Crescimento Espiritual. Aqui nesse livro, o Richard Foster, ele compartilha com a gente as disciplinas espirituais. Helena, o que é disciplina espiritual? Aquelas coisas que fazem parte da nossa caminhada cristã e que às vezes não vem de uma forma assim tão espontânea, porque a nossa carne, o nosso desejo, a nossa disposição não é inclinada às coisas do Espírito. A própria palavra de Deus diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. É uma guerra diária dentro de nós, não é verdade? Então, algumas coisas serão instituídas na nossa vida pela disciplina, ou seja, nós temos que tomar conta, cuidar do nosso coração, cuidar do nosso relacionamento com Deus. Não é assim no nosso casamento, quando nós estamos casados com uma pessoa e a gente quer que esse casamento dure até que a morte nos separe, a gente precisa de investir, prestar atenção no que é importante para o outro, passar tempo de qualidade juntos, observar a linguagem de amor um do outro, não é assim? E não é diferente no nosso relacionamento com Deus. E eu quero ler para vocês aqui a contracapa. Disciplinas espirituais, porta de entrada para a liberdade. O amigo, parece uma coisa, uma contrapondo a outra, liberdade e disciplina? Sim, gente, disciplina e liberdade, liberdade e disciplina. Vamos lá. Poucos livros sobre espiritualidade combinam verdadeira originalidade com integridade intelectual. Entretanto, foi exatamente essa combinação que Richard Foster conseguiu produzir. Impregnado pelos clássicos devocionais, o autor apresenta-nos um estudo cuidadoso que será apreciado ainda por muito tempo. Classificando as disciplinas em 3 movimentos do Espírito Santo, o autor mostra como cada uma delas contribui para uma vida espiritual equilibrada. As disciplinas interiores levam os famintos de Deus a uma transformação genuína. As disciplinas exteriores são um reflexo da prioridade do reino de Deus em seus filhos. As disciplinas comunitárias lembram-nos de que é na comunhão com os cristãos que nos aproximamos mais de Deus. A presente edição comemora o aniversário de 30 anos de sua primeira publicação em inglês em 1978, um clássico aclamado pela revista Christian Today como um dos 10 livros cristãos mais importantes do século XX. Desde seu lançamento, este livro tem ajudado milhões de pessoas a descobrirem a porta de entrada para uma vida espiritual rica, plena de contentamento, paz e profunda compreensão de Deus. Então aqui ele vai abordar as disciplinas espirituais, como a solitude, como o jejum, a oração e essas disciplinas que são interiores, que são externas e que são comunitárias. E eu tenho certeza que esse livro vai abençoar você profundamente. A editora é a editora Vida. E agora eu tenho uma dica para você, dona de casa. Vocês devem conhecer esses produtos aqui. Eu vou até ocultar os rótulos para não fazer merchan. Aqui eu tenho água sanitária. E aqui eu tenho vinagre de maçã. Esses 2 produtos são amplamente usados pelas donas de casa, não é verdade? Em algum momento na sua caminhada como dona de casa, você vai usar o vinagre muito além da cozinha. Por quê? Porque o vinagre, ele limpa, desinfeta, limpa, sem ser um produto sem usar química, né? Sem ser aquele produto tóxico, é um produto mais natural. E a água sanitária é um poderoso antibactericida. Então, e ele também clareia, tira manchas. Então ele está aí na história. Você já ouviu ou já usou amplamente esses produtos. Só que eu vim aqui falar, gente, que não pode misturar os dois. Essa é a minha dica. Dica de autocuidado. Pois é. Porque quando se mistura a água sanitária e o vinagre, eles formam um produto tóxico que pode trazer sérios danos à garganta, aos pulmões e ao trato respiratório de uma maneira geral. Então, não pode combinar porque há uma reação química entre esses 2 produtos e a sua saúde é que vai pagar o pato ou a conta. Então, não misture, gente, isso é muito sério, ok? Isso foi uma dica que eu vi no perfil de uma médica e ela estava falando mais detalhadamente, mas em linhas simples é isso. Eles se tornam, quando combinados, um produto tóxico, altamente perigoso e
para a saúde aí do seu trato respiratório, da sua pele, inclusive. Então, vale a pena você evitar misturá-los. Use sem moderação quando eles estiverem sendo usados individualmente para os seus devidos propósitos, mas de maneira nenhuma misture água sanitária e vinagre. Passa essa dica para frente para que ninguém aí tenha nenhum tipo de intoxicação. A gente fica por aqui e eu agradeço e oro para que você esteja aprendendo, sendo motivada e colocando em prática as nossas dicas. Até o próximo Confraria. Terminou a Confraria de hoje, passou tão rápido, eu espero que tenha abençoado a sua vida. E a gente volta na semana que vem, se Deus quiser, com mais um Confraria de Mulheres. Até lá! Aí eu posso treinar, eu falo assim, Bárbara, aciona Lacan, modo Lacan ativar. Coloquei lá assim. Vamos lá. Igreja, vê se tá legal.